Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa segunda aula da semana de SST no Novo E-Social. Eu fico muito honrado com a sua presença aqui na nossa segunda aula. Nossa primeira aula, a gente viu um pouco do histórico do E-Social, viu um pouco dos tumultos que o projeto passou em 2019. A gente também viu que as coisas foram se acertando e finalmente SST vai fazer parte deste novo E-Social simplificado agora em 2021. A gente viu também que o projeto agora está mais forte do que nunca. Então, se você perdeu a primeira aula, eu recomendo que você pause esse vídeo, volta lá, assiste a primeira aula e depois continua assistindo a nossa segunda aula para você entender um pouco do que aconteceu com o E-Social nesses últimos anos. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente que realmente acredita que o E-Social acabou. Muitos profissionais de SST acham que saúde, segurança e trabalho não vai mais fazer parte do E-Social. Por um lado, se a gente pensar de forma geral, de forma global, essa desinformação pode ser um pouco ruim para a nossa área. Mas se a gente pensar de outro lado, essa desinformação é uma imensa oportunidade para quem quer se preparar para esse imenso e transformador acontecimento que está por vir. E lembrando, como dizem, quem sai na frente come o prato quente. Quem começar a se preparar agora vai poder fazer parcerias, especialmente com contadores, vai poder preparar as empresas com calma e evitar erros, evitar equívocos que no futuro podem causar sérios transtornos às empresas. Lembrando que tudo que é enviado ao E-Social vai ficar armazenado lá para sempre. Por que eu estou falando que o E-Social vai ser um acontecimento transformador na área de saúde e segurança? Porque até a entrada em vigor dos eventos de SST no E-Social, não existe uma obrigatoriedade das empresas prestarem informações sobre a saúde e segurança do trabalhador. Isso só acontece quando a fiscalização bate na porta ou quando o advogado do trabalhador bate na porta da empresa solicitando, por exemplo, o PPP. Daí todo mundo corre atrás das informações porque são obrigados a prestar essas informações. Mas com a entrada em vigor dos eventos de SST no E-Social, a lógica vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Porque as empresas vão ser obrigadas a prestar informações de saúde e segurança do trabalhador. O E-Social ele vai deixar as empresas que não têm uma boa gestão de SST extremamente expostas. Imagina só quando o fiscal, ou especialmente quando o advogado do trabalhador tiver acesso às informações que a empresa enviou sobre o trabalhador. Imagina o advogado encontrando as inconsistências, imagina só o transtorno que pode vir para as empresas no futuro. E esse futuro que pode ser bem próximo, porque logo o trabalhador terá acesso às suas informações através do Meu INSS e vai poder passar essas informações para o seu advogado. Imagine o tamanho do problema que as empresas que não têm uma boa gestão de SST no E-Social vão criar no futuro para si próprias. E esse é apenas um dos transtornos que podem ser gerados pela má gestão de informações de SST ao E-Social. Um dos principais motivos que levou o governo a criar o E-Social, um dos principais objetivos do governo, especialmente com SST no E-Social, é tributário. É controlar melhor algumas obrigações de SST que atualmente o governo não controla muito bem. E dessa forma, controlando melhor a tributação relacionada com a área de saúde e segurança do trabalho, o governo vai poder aumentar a arrecadação. Quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, existe um tributo relacionado com a saúde e segurança, que é o SAT, o Seguro contra Acidentes de Trabalho. O SAT é representado pela alíquota de GIL-RAT, que também é conhecida como RAT, como GIL de RAT, mas todas essas siglas querem dizer a mesma coisa. O GIL-RAT corresponde a uma alíquota nominal de 1%, 2% ou 3%, dependendo do grau de risco da atividade preponderante do estabelecimento da empresa. E esse percentual de 1%, 2% ou 3% é aplicado sobre a folha de pagamentos
do estabelecimento. E vale ressaltar que o GIL-RAT ele pode ser reduzido pela metade ou até multiplicado pelo dobro quando aferido pelo FAP, o fator acidentário de prevenção, que é um fator que está diretamente relacionado com os indicadores de SST de uma empresa. O controle dessa alíquota de GIL-RAT é um dos motivos porque a Receita Federal quer manter essa parte de SST no E-Social. Para você ter uma ideia, só no primeiro ano do E-Social, em 2018, o governo notificou cerca de quase 23 mil empresas que estavam fazendo enquadramento equivocado da alíquota de GIL-RAT. E para você que é profissional de SST e não conhece ainda muito bem a tributação relacionada com a nossa área, o GIL-RAT ele é acrescido em 6%, 9% ou 12% quando a empresa mantém trabalhadores desempenhando atividades especiais. Ou seja, na folha de pagamento do trabalhador que tem direito à aposentadoria especial, a empresa tem que recolher essa alíquota adicional de 6% no caso de trabalhador que tem direito à aposentadoria especial de 25 anos, de 9% para o trabalhador que tem direito à aposentadoria especial de 20 anos e de 12% no caso de aposentadoria especial de 15 anos. Mas a imensa maioria dos casos, quando ocorrer, vai ser de 6%, que é a aposentadoria especial mais comum de 25 anos. E esse adicional para financiamento da aposentadoria especial já está na mira da Receita Federal. No final de 2019, a Receita enviou cartas a mais de 6 mil postos de combustíveis ao redor do Brasil, cobrando o adicional de financiamento da aposentadoria especial dos frentistas desses postos de gasolina. E no ano passado, em janeiro do ano passado, a Receita começou um movimento para começar a cobrar o adicional da aposentadoria especial das empresas que expõem o trabalhador ao ruído acima dos limites. A Receita estima que a cobrança dos últimos 5 anos dessas empresas, somente em relação ao ruído, seja cerca de R$ 1 bilhão. Agora, vocês entendem por que SST é importante no E-Social? Você sabia disso? Você conhece a tributação relacionada com SST? E você saberia orientar seus clientes de modo que eles não venham a perder recursos em casos similares a estes? Pois é, saiba que uma avaliação equivocada de ruído, por exemplo, quando registrada no E-Social, pode causar sérios transtornos às empresas quando os eventos de SST entrarem em vigor. Por isso que eu digo que as empresas precisarão de profissionais especialistas em SST no E-Social para ajudar, para orientar as empresas a lidar com situações como estas. E dessa forma evitar desperdício de recursos escassos, né? E outro problema que os eventos de SST no E-Social estão trazendo para as empresas é em relação às multas trabalhistas e previdenciárias pelo descumprimento das obrigações de SST. Com a entrada em vigor dos eventos de SST, como eu já disse, as empresas ficarão muito mais expostas. Vai ficar muito mais fácil para fiscalização encontrar empresas que estejam descumprindo a legislação e dessa forma aplicar as penalidades. Então vem comigo nos slides que vou te mostrar um pouquinho de quais são essas multas e penalidades pelo descumprimento de alguma das obrigações trabalhistas e previdenciárias de SST que estão presentes no E-Social. Vem comigo! Agora veremos as fiscalizações e possíveis penalidades pelo descumprimento das obrigações de SST com o novo E-Social. Bom, antes de tudo, é preciso ficar claro que não existe multa automática no E-Social. Não vai chegar nenhuma multa por e-mail das empresas. Todas as informações passarão pelo crivo dos fiscais e estes fiscais que vão emitir a multa. Ou seja, o sistema não emite multa automática. Apenas ele vai possibilitar uma enorme
e fácil fiscalização por parte dos entes fiscalizadores. A gente sabe que existem as multas trabalhistas que estão na CLT e são regulamentadas basicamente pela NR 28. E como tem algumas obrigações trabalhistas de SST no novo E-Social, vale a pena a gente conhecer algumas multas que podem ser aplicadas. Por exemplo, a multa pelo exame médico fora da periodicidade definida na NR7. Tem um item da NR7 que estabelece que o empregador deve fazer o exame de acordo com os prazos definidos. E a multa prevista por empregado é a partir de R$ 654. A multa pelos treinamentos, aqueles poucos treinamentos e anotações que estão na tabela 28. Por exemplo, a falta de anotação no registro do empregado, ou seja, no E-Social, dos trabalhadores autorizados a elaborar instalações elétricas, segundo a NR10, essa falta de anotação pode gerar uma multa de até R$ 3.495. E tem também as multas previdenciárias. Aliás, as multas previdenciárias são aquelas que a gente mais deve se preocupar, porque normalmente é a Receita quem fiscaliza isso. Por exemplo, deixar de elaborar e manter atualizado o PPP. Lembrando que o evento 2240 do novo E-Social é basicamente o PPP em formato digital. Se a empresa deixar de manter o evento atualizado, a multa, segundo o decreto 3048, é a partir de R$ 636 por empregado. Tem também a multa por deixar de elaborar e manter atualizado o LTCAT, que também está no artigo 283 do decreto 3048. E a multa é a partir de R$ 25.192 em uns quebrados, segundo a portaria 3.659 da Receita Federal, de 10 de fevereiro deste ano. E todo ano a Receita atualiza o valor dessas multas. Deixar de emitir a CAT é outra a infração ao regulamento da Previdência Social. E a multa pode variar entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição do trabalhador. Em caso de residência, a multa pode ser elevada em 2 vezes. E existem também as famosas ações regressivas do INSS. Quando o INSS verificar que a empresa foi negligente com as obrigações de saúde e segurança do trabalho, e isso gerou um custo para o INSS, ele pode entrar com uma ação para cobrar estes custos do empregador. Por exemplo, se o empregado se acidentou e a empresa teve culpa por negligência. O valor gasto pelo INSS com esse empregado afastado deve ser cobrado da empresa. Nesse sentido, o E-Social irá visibilizar todas essas más práticas de gestão de SST por parte das empresas. E outro ponto que a gente precisa mencionar é sobre a falta do envio dos eventos de SST ao E-Social. Será que isso vai gerar multa? Bom, ainda não está evidenciado ou não estão evidenciadas quais as multas que podem ser aplicadas pelo não envio dos eventos de SST. O que a gente sabe é que a intenção do governo é fazer com que todos se integrem ao E-Social e, por isso, não deve haver multa pela falta do envio dos eventos nos primeiros 6 meses, desde que a empresa comprove que esteja trabalhando para se adequar ao novo sistema. Viu só? O que você achou dessas multas? Pesadas, não? Pois é, com o E-Social, as empresas ficarão muito mais vulneráveis para essas penalidades. As empresas, eu digo, as empresas que não fizerem uma boa gestão de SST. E além dessas multas, tem outros problemas de SST que as empresas já estão expostas no E-Social e muitas delas não sabem disso. No caso dos adicionais de insalubridade e periculosidade, por exemplo,
as empresas já estão enviando, desde 2018, o valor desses adicionais pagos aos trabalhadores. E será que as empresas estão pagando corretamente os adicionais de insalubridade e periculosidade? Eu sei de muitas empresas que pagam esses adicionais para não se incomodar. E muitas outras também pagam esses adicionais por orientação de profissionais que não conhecem muito da área de SST. Mas será que isso está certo? Será que está certo pagar os adicionais de insalubridade e periculosidade por mera liberalidade? Será que isso não pode gerar algum transtorno para a empresa? Então vem comigo de novo nos slides que eu vou te mostrar um pouquinho de insalubridade e periculosidade no e-social e os riscos que as empresas já estão correndo. Embora as informações sobre a exposição aos fatores de risco que configuram um trabalho insalubre ou perigoso tenham ficado de fora do novo e-social, as informações sobre o valor dos adicionais já é exigida no e-social há um bom tempo. Através do evento de remuneração do trabalhador, o evento S1200, as empresas precisam enviar ao e-social as informações sobre as rubricas que compõem a folha de pagamento. Nesse sentido, uma das rubricas que deve constar na folha de pagamento, ao menos na folha daqueles trabalhadores que têm direito aos benefícios, é a rubrica do adicional de insalubridade ou periculosidade. Ou seja, as empresas já estão informando o valor desses adicionais ao e-social há um bom tempo, porque vale lembrar que as grandes empresas elas começaram a enviar os eventos periódicos ao e-social no primeiro semestre de 2018. Logo, desde essa data, o valor dos adicionais de insalubridade e periculosidade já está sendo informado ao e-social. E aí fica a pergunta: é necessário um laudo para informar o valor desses adicionais ao e-social? Bom, o pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade ele não está condicionado à elaboração de um laudo técnico. No entanto, a empresa que decide por pagar esses benefícios sem o respaldo de um laudo técnico corre o risco de pagar o adicional indevidamente, pois o pagamento do adicional de insalubridade ele está relacionado a condições de trabalho que expõem trabalhadores a agentes nocivos à saúde, conforme estabelecido na CLT e regulamentado na NR 15. E a mesma lógica é aplicada ao adicional de periculosidade, que é regulamentado na NR 16. E caso a empresa pague o adicional por liberalidade, sem que haja condições especiais de trabalho, previstas nas NRs 15 e 16, existe a possibilidade de ocorrer alguns transtornos futuros para a empresa. A gente sabe que é muito comum as empresas pagarem os adicionais de insalubridade e periculosidade por liberalidade ou achismo, orientadas por profissionais que não são da área de SST. Caso a empresa pague esses adicionais ao trabalhador sem que haja previsão nas NRs 15 e 16, este valor pago pode ser considerado parcela salarial. Mas é preciso ressaltar que, além da previsão legal nas NRs 15 e 16, os adicionais de insalubridade e periculosidade também podem ser devidos no caso de acordo coletivo ou de decisão judicial. Só que fora esses casos, nos casos em que o pagamento é feito por mera liberalidade do empregador, o valor pago corresponde, na verdade, a salário, e não a contraprestação de trabalho insalubre ou perigoso, e acaba por gerar algumas consequências negativas para a empresa. A primeira consequência é que o valor adicional não poderá ser suprimido, pois a supressão da parcela caracterizará ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial e alteração ilícita ao contrato de trabalho, pois o valor adicional trata-se de efetivo salário e não salário e condição, que seria devido nos casos de ambiente insalubre ou perigoso. Por outro lado, quando o adicional de insalubridade, por exemplo, é pago devidamente, ou seja, existe previsão legal, a empresa pode suprimir o adicional quando as condições de trabalho deixarem de ser insalubres. E outra consequência negativa, no caso de um adicional de insalubridade pago indevidamente, é que quando a empresa paga o adicional, ela reconhece que seu ambiente de trabalho é insalubre. Ou seja, quando o adicional é pago indevidamente, a
a empresa acaba criando uma prova equivocada contra si mesma. E numa eventual ação judicial, o pagamento do adicional de insalubridade é considerado como prova de um ambiente insalubre. Vai ficar muito mais difícil para a empresa provar que o ambiente não é insalubre se ela está pagando o adicional de insalubridade. Existem diversos casos de ações judiciais, de aposentadoria especial, por exemplo, em que o juiz considerou o pagamento de adicional de insalubridade como uma das provas de que o ambiente de trabalho era insalubre. Portanto, pagar adicional de insalubridade ou periculosidade sem o respaldo de um laudo técnico pode gerar sérios transtornos para as empresas. Viu só? O profissional de SST ele precisa ter um conhecimento amplo das obrigações de saúde e segurança que estão relacionadas com o E-Social, caso ele queira prestar um bom serviço na área. Desde que eu lancei meu curso especialista em SST no E-Social, lá no final de 2017, eu tenho percebido que um dos gargalos de SST no E-Social é justamente que os profissionais ainda desconhecem um pouco da nossa legislação trabalhista e previdenciária relacionada com a área de saúde e segurança do trabalho. Existe muito desconhecimento e também interpretações equivocadas da nossa legislação de SST que pode acabar gerando transtornos às empresas no futuro quando os eventos de SST entrarem em vigor. Por isso que no meu curso eu dedico vários módulos às obrigações de SST. Porque para ser um bom consultor de SST no E-Social, você precisa conhecer, dominar os aspectos técnicos e legais da legislação trabalhista e previdenciária relacionada com a área de SST. Especialmente agora com o novo E-Social, que é muito previdenciário, o profissional de SST tem que dominar os aspectos técnicos e legais e também um pouco dos aspectos jurídicos da legislação previdenciária relacionada com a área de saúde e segurança do trabalho. Porque sem esse domínio das obrigações de SST, vai ficar muito difícil de cumprir com o principal, talvez, objetivo da gestão de SST para o E-Social. O principal objetivo da gestão de SST para o E-Social é, na minha opinião, garantir a qualidade das informações que estão sendo enviadas para esse novo sistema do governo. Ao meu ver, existem três principais objetivos da gestão de SST para o E-Social. Um deles, como eu já falei, é garantir a qualidade das informações que estão sendo prestadas. Os outros dois objetivos é garantir que as informações cheguem dentro do prazo e com o menor desperdício de recursos possível. O E-Social é compliance, é cumprir requisito legal. E por isso, para prestar informações de qualidade, você precisa conhecer os aspectos técnicos e legais das obrigações de SST que estão presentes no E-Social. Ou seja, você precisa conhecer os aspectos técnicos e legais e também um pouco dos aspectos jurídicos da aposentadoria especial PPP e LTCAT, dos exames médicos do PCMSO, da CAT, da comunicação de acidente de trabalho, os aspectos técnicos e legais de insalubridade e periculosidade e também os aspectos jurídicos, conhecer um pouco da tributação de SST, conhecer o GILRAT, o FAP, o FAI. E eu considero muito importante também conhecer os aspectos técnicos e legais dos afastamentos, dos nexos e benefícios previdenciários concedidos pelo INSS. Não só o NTEP, mas todos os nexos previdenciários. Se você conseguir dominar todos esses 6 itens, você vai, com certeza, garantir a qualidade das informações que a sua empresa envia ao E-Social. E lembrando que depois de enviadas as informações, elas ficarão gravadas no sistema do governo para sempre. Ou seja, qualquer informação de má qualidade pode gerar multas no futuro, indenizações, perdas e vários outros transtornos para as empresas. Imagina um LTCAT com conclusão equivocada sobre a aposentadoria especial, por exemplo. Olha a confusão
que isso pode causar quando o advogado do trabalhador tiver acesso a essas informações. Por isso que eu digo e repito, você precisa dominar os aspectos técnicos e legais das obrigações de SST. E o segundo objetivo de SST no social é fazer com que as informações cheguem dentro do prazo. Cada evento, cada informação tem um prazo determinado para ser enviada. Então a empresa, ou responsável pelo gerenciamento dos envios dos eventos, precisará de um software. Sim, o software será muito importante nesse gerenciamento, especialmente para não perder o prazo correto do envio dos eventos. Lembrando que o e-social é tecnologia e por isso sem um software vai ficar tudo mais complicado. Na última aula eu vou falar um pouquinho melhor sobre software para você conhecer as opções do mercado e talvez já começar a implantação de um software e se preparar para o e-social. Porque sem software vai ficar bem difícil. E por fim, o terceiro principal objetivo de SST no e-social, na minha opinião, é fazer com que todo esse processo de prestação de informações seja realizado com o menor desperdício de recursos possível. Então é preciso mapear os processos, definir um fluxo de trabalho lógico, treinar os envolvidos e ter ferramentas adequadas que auxiliem no gerenciamento dessa prestação de informações. Dessa forma, a empresa ou a assessoria de SST vai evitar desperdício de tempo, de dinheiro, especialmente vai evitar bastante estresse no gerenciamento do cumprimento dessas obrigações. E aí, você está preparado para ajudar as empresas a cumprir com os objetivos da gestão de SST no social? Eu garanto que no final da nossa segunda semana de SST no social, você vai ficar muito mais preparado para ajudar as empresas a cumprir com esses 3 objetivos. E eu espero te ajudar nessa jornada. E essa jornada continua na nossa terceira aula, porque a segunda aula está chegando ao fim. Na nossa terceira aula, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo as informações de SST que são exigidas no e-social. A gente vai conhecer cada um dos eventos de SST e também vai conhecer quais são as informações de SST presentes em outros eventos do e-social. E muitos desses eventos já estão valendo. Então pode ser que as empresas já estejam enviando informações equivocadas de SST no social. Aquelas empresas que não fazem uma boa gestão de SST provavelmente já estão tendo problemas ou vão ter problemas relacionados com a SST no futuro. E você vai saber melhor sobre isso na próxima aula, onde a gente vai conhecer os eventos de SST. Aliás, você sabe o que é um evento no e-social? Sim? Não? Se você ainda não sabe, este será um dos assuntos da nossa próxima aula. Eu agradeço demais você ter ficado aqui comigo até o final dessa aula. Eu espero que esse nosso evento esteja te ajudando a ampliar a sua visão sobre SST no social. E se você está gostando dessas aulas, não se esquece de compartilhar esse evento nos grupos de WhatsApp, com seus colegas. Todos os profissionais de SST vão precisar desse conhecimento de SST no social. Então, nos ajude a espalhar esse evento. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, se inscreve. Eu acho que aqui embaixo do vídeo deve ter um link para você participar do grupo no WhatsApp, onde a gente notifica vocês quando a aula vai entrar em vigor e eu também vou responder algumas dúvidas por lá. Então, se você quiser interagir um pouco mais ao longo dessa semana, não se esquece de participar do nosso grupo no WhatsApp, clicando no link que deve estar aqui ou aqui em cima, em algum lugar aqui próximo desse vídeo. E você também pode tirar uma selfie mostrando que você está assistindo a segunda semana de SST no Novo Social, marcar a gente lá no Instagram, @SSTonline_, que a gente vai repostar todo mundo que nos marcar, certo? Então, a gente se vê na sexta-feira, lembrando que sexta-feira vai ser a nossa terceira aula e a última aula, a quarta aula, vai ser no sábado, onde eu vou abordar um pouco da tecnologia
de SST para cumprir com o E-Social. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e eu te vejo na sexta-feira na nossa terceira aula. Sexta-feira às 9 horas da manhã, tá? Não se esquece, fica de olho no seu e-mail ou entra aqui no grupo do WhatsApp. Um grande abraço e uma boa semana para você.